dos usuários, o Roberto. Bom dia. Meu nome é Roberto Costa Ferreira, pertenço ao segmento usuário, sou titular da Supervisão Técnica de Saúde de Santo Amaro, cidade de Demar, conselheiro gestor da unidade Centro de Especialidades Odontológicas, situada ali no centro de Santo Amaro. É um prazer estar com vocês aqui nessa jornada. Muito bom dia a todos. Ok, Roberto. Leandro. Bom dia, vou dar para ouvir. Bom dia, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Leandro Oliveira, estou Não estamos te ouvindo. Está desligado, né? Está desligado aí. Bom dia. Sim. Olha como a comunicação é importante, né? Quando as pessoas conseguem ouvir, elas reagem, né? Elas são afetadas. Então sejam bem-vindos. Nós ficamos muito felizes com a presença aqui desse encontro. Já é o segundo, né, Fred, que está sendo realizado. O companheiro Fred, coordenador da União de Movimentos Populares de Saúde, tem tido muita competência, muita humildade também, isso é muito importante, e fazer com que esse trabalho, né, e ele, todo o grupo, né, evidentemente, o Fred ele representa, né, a simbologia do grupo, né, da União dos Movimentos Populares de Saúde, até de uma instituição, né, hoje, e tem esforçado bastante a equipe para fazer com que esse trabalho dê certo. Ele é muito importante. Como agora é só apresentação, né? Então eu me paro por aqui na acolhida, depois a gente conversa mais. Obrigado. E agora eu quero passar a palavra para o Francisco, que é o representante dos trabalhadores. E antes de eu falar, eu queria dizer o seguinte, gente. Nós, enquanto usuários e trabalhadores, depende muito de nós. Eu acho que a luta contra esse desmonte que está se pretendendo, né, contra o SUS, contra os direitos das pessoas. E eu acho que essa é uma excelente oportunidade da gente estar se unindo força, não só entre trabalhadores e usuários, mas um outro aspecto importante é a gente aprender a trabalhar de forma intersetorial. Francisco, com a palavra. Bom dia a todas e todos. Muito rapidamente, até porque fui pego de surpresa, mas é uma satisfação estar aqui, né, como trabalhador. Sou assistente social, trabalho na região de Sapopemba, né, faz parte da supervisão, sou conselheiro da supervisão de Sapopemba. E temos certeza que temos um papel muito importante como trabalhadores a cumprir, né, para que a gente consiga oferecer uma saúde de qualidade para a população. Mas não é só isso. Como trabalhadores também, e tendo o prefeito que temos à frente na cidade de São Paulo, a nossa responsabilidade como trabalhador se torna bem maior, né? Porque além da preocupação de estar trabalhando com afinco, temos toda uma luta para desenvolver, porque o desmonte que vem do governo federal deve se reproduzir no âmbito do estado e do município, né? Então, legal e um bom dia a todos nós, né? Sejam todos acolhidos. Eu queria só passar um pouquinho para vocês, nessa primeira fala, de que nós tivemos essa segunda plenária. Na plenária anterior, realizada em 29 de outubro de 2016, nós tivemos como foco a importância da implantação na cidade de São Paulo uma política de educação permanente que propicia aos conselheiros e conselheiras de saúde reconhecer-se sujeitos ativos, providos de direitos e obrigações. Outro objetivo daquele encontro foi refletirmos sobre a necessidade da participação desses conselheiros no processo de discussão, elaboração e acompanhamento do PPA, Plano Plurianual de Saúde, a questão do plano de meta, e inclusive o trâmite junto à Câmara Municipal. Isso é papel institucional dos conselhos, né? E, embasado nós vamos ter agora uma segunda mesa que vai abordar esses assuntos para subsidiar a discussão que nós faremos no grupo
posteriormente, ok? Eu agradeço então a vocês e espero estar com vocês nas discussões em livros, tá bom? Muito obrigado. Também gostaria de convidar para compor a mesa o nosso incansável companheiro de todas as horas, o Dr. Jorge Caiano. E ele vai falar sobre a responsabilidade nossa enquanto conselheiro na questão do controle social. E, finalmente, uma incansável companheira que está junto desde 2013, fazendo com que a gente consiga implantar uma política de educação permanente que é fundamental para o nosso avanço, a nossa organização, que é a Maria do Carmo. Então, nesse momento, eu gostaria de passar a palavra para a Márcia, para ela discorrer um pouquinho sobre a questão da conjuntura atual que passa o país, para que a gente depois, embasado nas outras duas falas, a gente subsidie a nossa discussão em livro. Ok, Márcia? Bom dia a todos e todas. Muito prazer, sou a Márcia. Quero dizer que é uma honra para mim estar aqui, sentada nessa mesa. Com bastante carinho que eu venho aqui ter essa conversa com vocês. Eu, de formação, eu sou médica de família e comunidade. Atualmente trabalho na região ali do Boi-Mirim. Não vejo nenhum conhecido de lá da região, mas a Regina está por aí. E para a gente é bastante interessante, assim, né? A gente que trabalha na unidade básica de saúde é muito próximo o trabalho que a gente tem, né, com o movimento, e com essa efetivação que é o direito à saúde. Além disso, eu faço parte de um movimento social chamado Marcha Mundial de Mulheres, é um movimento feminista, auto-organizado, anticapitalista, antipatriarcal e antirracista, né? E a gente tem feito aí, travado uma luta grande agora, nesse momento de golpe, um golpe que foi muito forte contra as mulheres, né? Foi um golpe, acima de tudo, machista, sem dúvida nenhuma. Então, para a gente, nesse momento, debruçar-se sobre o que está acontecendo na conjuntura é importante até para a gente entender para onde a gente vai apontar a nossa luta. Porque a nossa luta, ela não pode ser difusa do jeito que ela está. A gente tem percebido que muita gente tem feito lutas, né? E a gente aqui é um exemplo disso, mas a união das lutas todas, né, e de todos os temas que a gente precisa debater é o que vai fazer a gente voltar a ter um momento em que a gente ganhe direitos e não a gente tenha retiradas de direitos. Bom, eu preparei aqui para a gente pensar alguns temas, assim, rapidamente, só para a gente chegar, né, no dia de hoje, assim, e especificamente no debate da saúde, que a mim é um debate, né, muito caro, muito importante, muito que eu gosto de fazer, afinal de contas, esse é o meu trabalho. Só para a gente lembrar, né, como é que estava o nosso cenário aí, em 2013 a gente teve aquelas grandes jornadas, né, de manifestações, já estava no momento de propor coisas e falar, a gente quer mais mudança, a gente quer mais direitos e a gente quer uma política que seja democrática, uma participação que seja de fato efetiva, né, que a gente conseguiu no SUS, na nossa Constituinte, mas que vários outros aspectos a gente não conseguiu, e na medida em que a gente só ganha uma luta pela metade, né, fica manco o nosso caminhar. E aí a gente não consegue avançar de fato, né, para conseguir participar, ter esse direito à participação, à democratização do poder, né? Era disso que a gente estava falando naquela época. Bom, conseguimos fazer uma grande mobilização, mas não conseguimos eleger um Congresso Nacional que nos fosse favorável. Pelo contrário, ele é um Congresso Nacional extremamente conservador, mais conservador do que em 64,
né? E está se mostrando como tal. Quando a gente fez a análise de que, olha, com esse congresso a gente não vai conseguir avançar nas nossas lutas, aquela análise foi muito acertada, porque de fato a gente está perdendo. E a gente está perdendo, assim, coisas que a gente não podia imaginar. Eu, pelo menos, não podia imaginar que era possível eles mexerem em tantas coisas, né? Bom, começa com o golpe da presidenta, né, que foi um golpe contra um projeto de você tentar fazer uma conciliação de classes, com certeza, mas que tinha como foco aumentar os direitos dos trabalhadores. Precisava melhorar muita coisa? Sem dúvida precisava. Não era exatamente aquilo que a gente queria quando a gente vai para a rua lutar por mais direitos, não é exatamente aquilo que a gente quer, mas, ao menos, não era a completa retirada de direitos, né? E ela estava atrapalhando, e o PT estava atrapalhando naquele momento, precisou sair, não teve conversa. E a partir daí a gente começa, né? Primeira ação, a PEC 55, congelamento dos gastos públicos, né, em saúde e educação. Agora, a construção do nosso SUS, né, e de uma educação que seja de fato, para que os cidadãos se emancipem, já estava difícil, agora a gente vai ter uma dificuldade imensa, né, porque esse investimento em saúde ele é necessário, né? Saúde não dá gasto, mas saúde é necessário que tenha muito investimento, porque a saúde das pessoas é o bem maior que elas têm, né? Então, se você não diz que o Estado precisa aumentar e aumentar cada vez mais o investimento nesses setores, então daí você não está realmente preocupado com os cidadãos do país que você tem. E aí a gente vai tendo uma atrás da outra, né? Essa semana teve a autorização plena da terceirização, que foi uma manobra muito cruel que foi feita, né? De um projeto de lei que está tramitando no Senado, deveria voltar, eles pegaram um que já estava aprovado no Senado para já começar a implementar o projeto deles, né? Que é um projeto que a gente chama de neoliberal, mas é um projeto que vai além do neoliberalismo, porque ele não só escancara tudo para o mercado, como também deixa à míngua os trabalhadores. E aí, para o neoliberalismo, nem para o capitalismo isso é interessante, a população adoecida, a população doente, a população empobrecida, né? Então, na verdade, é simplesmente um projeto de aumentar o ganho de quem já tem muito ganho, né? Acho que essa é a melhor definição. E a gente tem aí a reforma da Previdência, que a gente está tão preocupado, que realmente tem feito grandes mobilizações no país, e que essas mobilizações mostram que a gente ainda tem capacidade de lutar, porque a gente fez grandes mobilizações, tanto no dia 8 de março, quanto no dia 15. E aí qual é a resposta dos golpistas? A gente tira as categorias que estão mais mobilizadas, então tira os servidores estaduais e municipais da reforma e deixa... e deixa à míngua o restante dos trabalhadores, e a gente aprova a reforma ainda assim. Reforma da Previdência, essa que está atrelada à reforma trabalhista, que é uma reforma muito, muito, muito cruel. Se a gente tem tido bastante informação em torno da reforma da Previdência e dos principais problemas que ela representa para nós, trabalhadores, a reforma trabalhista, a gente ainda não está conseguindo ter as condições de fazer esse debate, essa conversa do que ela representa, mas ela traz problemas sérios. Ela traz, por exemplo, a ideia de que aquilo que você negocia, né, entre sindicato de trabalhadores e sindicato patronal vale acima da lei, que é a ideia do negociado sobre o legislado. Vejam, quando a ideia é aumentar direitos, o negociado já vale sobre o legislado. Então, quando a gente tem um sindicato forte, um sindicato que consegue aumentar as nossas capacidades, então alguns sindicatos conseguem alguns benefícios a mais do que o que está na CLT, isso vale já. A gente já tem isso conquistado. O que está proposto é que quando a gente queira rebaixar a CLT e falar que, olha, a partir de agora você vai ganhar menos, você vai conseguir reduzir jornada de trabalho, você vai conseguir reduzir cargos, isso não vale, porque o que está na CLT está acima do que está negociado. Então, ainda que você tenha, né, em algum momento, algum sindicato que não faça
a luta, né, não consiga travar a luta que consiga travar, ou esteja atrelada aos interesses do patrão, né, aquilo que a gente tem de base, que é a CLT, ainda vale. Né, e na reforma trabalhista isso não vai valer mais. E aí, nesse momento, o que a gente começa a ter? Podem pesquisar. As disputas sindicais, a direita está indo lá e está tentando disputar, e está tentando ganhar, e está vindo com força. E está vindo com força porque eles têm dinheiro, eles têm a máquina. Né? Talvez não a máquina do sindicato, mas eles têm condições de fazer uma campanha eleitoral muito maior. Né? Na minha categoria, a gente está passando por isso agora. Desde 1985, a gente não tinha disputa eleitoral no sindicato, né? A gente tem aí um sindicato que, apesar, né, da categoria ser como é, que a gente sabe que a categoria médica não é fácil, tenta travar uma luta e tenta se aproximar sempre, né, dos usuários. E em 85 teve uma disputa eleitoral com uma chapa mais à esquerda, que era uma chapa que achava que os petistas eram reformistas e queriam fazer uma outra chapa. Hoje não é isso. A gente está em pleno processo eleitoral e eles soltaram um videozinho falando: olha só, é esses petistas que vocês querem aí, precisamos ganhar. O que isso significa? Para além de você ter a máquina do sindicato, que é uma coisa importante, significa que eles querem ir lá e negociar com o patrão coisas que vão de acordo com o direito deles, né? Que é a jornada de trabalho de 36 horas seguidas, né? Que é uma coisa que para médico isso é impensável para algumas categorias, mas que para as categorias da saúde isso é bem importante, né? Uma outra coisa que está colocada na reforma trabalhista, que tem a ver diretamente com a reforma da Previdência, é a questão da flexibilização de jornada de trabalho. Veja que você pode contratar a pessoa por 0 horas e só chamá-la quando você precisa do trabalho. E a pessoa precisa se colocar à disposição o tempo todo. E está liberada para trabalhar para aquela pessoa sem receber remuneração, apesar de estar livre. E aí, se você só consegue se aposentar diante de contribuição frequente e perene por 49 anos, tendo 0 hora, não consegue. E aí a gente começa a colocar em xeque o que é que a gente já construiu sobre o salário mínimo, o que é mínimo na sociedade. Se o mínimo, então, é trabalhar 0 horas e não ganhar por isso, né, por estar à disposição, então, na verdade, a gente está dizendo que a gente não precisa pactuar um salário mínimo para a população. E que, então, não tem problema as pessoas viverem à míngua. Então, essas reformas são muito sérias. É uma retirada de direito que vem no sério de transformar tudo que a gente tem em mercadoria. Para a gente não é novidade aqui na discussão, né, dos movimentos de saúde, que a saúde já foi transformada numa mercadoria e que esse é um ponto em disputa. Né? A saúde enquanto direito versus a saúde enquanto mercadoria. Mas a gente está num momento em que a saúde enquanto mercadoria não só tem tido mais visibilidade, como a gente está encontrando nichos de mercado que antes não existiam, que antes era considerado gasto, e que agora estão sendo altamente lucrativos. A gente não consegue mais andar no metrô sem ver propaganda daquele doutor consulta. Que antes consulta médica era uma coisa considerada, né, gasto, porque pagar o profissional médico era complicado, a consulta era cara, você resolve isso fazendo preços populares, não cuidando direito das pessoas, fragmentando o cuidado delas e dizendo que só uma consulta médica resolve o problema delas, quando a nossa construção de saúde coletiva é que as pessoas consigam, dentro de um serviço de saúde, ter tudo aquilo que é necessário para que ela se sinta mais saudável, né? E vem junto com isso a história das farmácias. Né, de que não é importante, o remédio é apenas uma dispensação, é apenas um entregar um remédio, não um cuidado que você tem para a pessoa, um cuidado que é reduzir a possibilidade dela ter problemas mais graves e agravos de saúde que vão gerar conflitos e problemas na família dela, na vida dela, na maneira em que como ela se estrutura. Né? Então, eu acho que isso tudo vem dentro de um discurso, né, que é muito grave, que é o discurso da prevenção. Que vem, dentro desse discurso da prevenção, vem quanto mais exames você fizer, melhor.
Quanto mais acesso você tiver à alta tecnologia, melhor. E a gente sabe, a gente tem estudado, a gente tem construído, e a gente tem tentado debater, né, e trazer isso para o cerne da questão, que é, veja, nem sempre mais é melhor. Né? Muitas vezes, para a gente conseguir ter uma prevenção à saúde, a doenças, promover saúde, enfim, pensar numa saúde de uma maneira ampla, a gente vai precisar ter áreas de lazer, a gente vai precisar ter moradia adequada, a gente vai precisar romper com o machismo na nossa sociedade, a gente vai precisar dividir jornadas de trabalhos, né? Aquela jornada de trabalho de dentro de casa, dupla jornada, porque as mulheres adoecem mais, elas estão mais na unidade de saúde, sim, sem dúvida, porque é a obrigação delas o cuidado, porque elas trabalham o tempo inteiro, ininterruptamente, quando elas chegam em casa, não é momento de descansar, e o corpo das pessoas sofre com isso. Né? E na medida em que o corpo das pessoas sofre com isso, a nossa resposta não pode ser compre uma consulta, compre um remédio, ouça na rádio lá, esses dias eu estava ouvindo uma propaganda de tomografia, peraí, sim, isso não é propaganda que se faça, né? A tomografia é um exame que a gente vai pedir se ele for extremamente necessário, é um exame que envolve alta tecnologia, é um exame caro, é um exame que interessa para quem tem o tomógrafo divulgar, né? Mas para quem não tem, para a população em geral, é radiação. Ficar fazendo tomografia toda hora não faz bem para a saúde, não é possível uma coisa dessas. A gente não tem aí um mecanismo de controle nesse sentido. Então, quando a gente fala, né, o SUS, ele é muito bom, muito maravilhoso, não é isso que está colocado na mídia. E a gente fica com esse discurso, né, solto no vazio. Ter essa capacidade de fazer esse diálogo com a população é o nosso principal desafio aqui no movimento de saúde, e eu acho que a gente está num momento, né, e todo mundo tem falado isso, que é um momento de retorno às bases. Né? A gente precisa retornar às bases, sem dúvida nenhuma a gente precisa retornar às bases, mas a gente precisa rever as nossas táticas e a maneira como a gente está voltando para a base, porque a gente está em disputa com um grande capital, com gente muito poderosa. Haja vista o que está acontecendo aí no país em relação à carne, né? Que foi um absurdo. É muito poder que está envolvido, né? É o capital internacional dizendo que quer quebrar a nossa economia dizendo não queremos quebrar, e é disso que a gente está falando, esses bilhões de reais que a gente perde por dia, cada vez que a gente tem aí essa conversa não é fácil, ela não é simples. A carne está ligada com remédio? Tá ligado, porque isso são interesses econômicos dentro da nossa vida, dentro da forma como a gente se alimenta, na forma como a gente se vê no mundo e na forma como a gente acessa determinados serviços e direitos. Então eu acho que, para encerrar a minha fala aqui, esse retorno às bases ele tem que ser feito de uma maneira bastante pensada, no sentido de que a gente precisa se formar muito, se fortalecer muito, entender muito bem qual é o principal foco da nossa luta. E lembrar que a gente não tem uma luta só. A luta da classe trabalhadora, ela é uma só. E a gente, às vezes, se divide em setores, né? Movimento de mulheres, movimento de saúde, movimento de moradia. A gente se divide em setores que é para a gente conseguir ter força para conseguir determinados pontos da nossa luta. Mas se a gente não se reconhecer enquanto classe trabalhadora com os outros trabalhadores e travar uma luta conjunta, a gente vai continuar perdendo. Obrigada. Agradecemos a palavra da Márcia. E aí é o seguinte, eu acho que é importante focar. Quando a Márcia fala para a gente levar para os grupos, que no passado recente houve um grande movimento a nível do país para se questionar a questão da nossa cultura política, né? E a necessidade de mudar isso, chamando um plebiscito independente. E a saúde na cidade de São Paulo criou um comitê, onde nós tivemos a nossa contribuição, e a Márcia fala também que não basta apenas a gente fazer movimento, ir para a rua e tal, se a gente não tiver estratégias, tiver organização e entender o que é que nós estamos defendendo.
E aí é fundamental a análise. Por quê? Porque, como foi dito, existem N forças, né, agindo, interagindo no mesmo espaço. E essas forças têm interesses diferentes. E esses interesses nós temos que começar a perceber quais são aqueles grupos que têm o mesmo interesse que nós, ou interesse idêntico. Quais são aqueles que são indiferentes e por isso nós temos que fazer a disputa hegemônica. E quais são aqueles que são contrários aos nossos interesses. E a partir daí a gente montar a estratégia para fortalecer a lei. Ok? Tá bom, eu passo agora para o Dr. Jorge Caiano, passo para o Jorge Caiano, que ele vai falar um pouquinho da nossa responsabilidade em tudo isso, enquanto membros que participam de uma organização institucional, que são os conselhos. Alô? Bom dia a todas e todos. Bom dia. Eu participei da primeira plenária do ano passado e eu queria saber aqui, entre os presentes, quem estava na plenária de outubro do ano passado, a primeira plenária. É a maioria absoluta, né? Não. Então são pessoas praticamente as mesmas que estavam na primeira. Não é que eu imaginei que viriam mais pessoas que não estavam na primeira. Mas, então, um dos objetivos desta segunda plenária é olhar a primeira plenária, né, ver o que foi combinado, certo? Então, o que foi planejado na primeira plenária, o que não foi, tentar entender ou fazer um balanço do que a gente conseguiu implementar ou não, ver aquilo que não andou, por quê? Tá certo? E aí, então, reprogramar. Certo? Então, para tentar contribuir um pouco para esta segunda plenária, eu achei importante falar um pouco sobre isso daqui, né? Que é um pouco a gente ter uma clareza maior do que nós vamos fazer hoje. Tá? Todo mundo viu o convite, né? Sim. Todo mundo leu o convite? Sim. Isso está no convite? Não, não está. Isto não está no convite. Mas eu diria que está por baixo do convite. Certo? Então, olha, vejam bem. O que é uma pergunta norteadora para o planejamento? Nós, nesta plenária, nós estamos fazendo um trabalho de replanejamento. Na verdade, é um replanejamento. Por quê? Porque de outubro para agora, a gente não teve tanto tempo assim. Em outubro, a gente já sabia uma boa parte do que a Márcia lembrou, em termos de análise da conjuntura, o que andou acontecendo, digamos, nos últimos anos aqui no Brasil. A gente já tinha um pouco isso, certo? Já tinha esse quadro. E a gente discutiu, já mais ou menos sabendo o que a gente ia encontrar este ano. E a gente sabia que o que a gente ia encontrar este ano não ia ser uma coisa muito fácil. É ou não é verdade? É. A gente já achava e já sabia em outubro que o contexto geral, tanto do país, quanto talvez do mundo todo, quanto a cidade de São Paulo e a saúde em particular, estava tudo meio de pernas para o ar. Né? Então, aquela conversa toda sobre o papel importante dos conselhos gestores
para tentar trabalhar nessa conjuntura, mas para fazer a defesa do SUS e para tentar impedir os retrocessos que a gente já achava que podia acontecer, né? E tentar ainda garantir algumas conquistas. Era um trabalho enorme que a gente tinha. Então, eu já vou antecipando um pouco, né, essa leitura geral do que aconteceu de outubro para cá, e eu diria que a gente avançou pouco. Avançou pouco. E essa leitura, acho que vai ter que ser aprofundada, né, nos grupos, por região, para olhar cada região, o que foi projetado, o que foi planejado, o que foi pensado, e olhar o que andou mesmo. Certo? Para a gente ter um balanço crítico. Não adianta a gente, num encontro como esse, que tem pessoas, digamos, altamente dedicadas ao tema, a gente ficar cantando vantagens. Olha, a gente avançou 1000, né, a 1000 por hora, aquelas coisas todas. Não é bom. Porque com isso a gente perde a capacidade de olhar o que precisa ainda ser feito, o que não foi bem feito e que a gente tem que fazer melhor. Certo? Daí que entra essa questão do planejamento. Né? Nós estamos fazendo um novo planejamento a partir do que foi planejado em outubro. E aqui a primeira coisa que tem aqui é o seguinte, né? As perguntas importantes do planejamento. A primeira é onde estamos, que é o chamado diagnóstico, que foi o que a Márcia fez. Né? É um primeiro olhar. Por que a gente sempre faz essa discussão sobre onde nós estamos? Por que é importante a gente fazer isso? Porque se cada um for falar, né, se tivesse, digamos, todo mundo tivesse 10 minutos para falar sobre onde nós estamos, certamente a gente poderia ouvir 30 versões de onde nós estamos. 40 versões. Tem um número de pessoas aqui, cada um poderia ter uma versão. Mas se cada um tiver uma visão e uma percepção de onde nós estamos, a gente não vai conseguir fazer um bom planejamento. Concordam? Então, a tentativa, a contribuição da Márcia foi no sentido de tentar falar um pouco sobre como é que ela está vendo as coisas e o que tem de importante para a gente capturar, para a gente tentar trabalhar esses problemas que a gente está vendo. Né? Ela falou mais para o final que nós aqui temos grandes inimigos. Os nossos inimigos não são sopa. Né? Basta olhar o Congresso, basta olhar o que o Congresso anda aprovando e basta olhar a grande ameaça que está acontecendo agora em relação à questão da Previdência. E se a gente não tomar cuidado, né, a Previdência também vai para o beleléu. Certo? E no andar da carruagem, a gente já sabe que vai haver um corte muito grande de recursos para a saúde. Que o objetivo maior que está colocado na área de saúde é destruir o SUS. Simples assim. Se a gente for fazer um resumo geral, acabar com o SUS e apresentar o plano privado de saúde como alternativa para boa parte da população. Se uma parte importante da população não tem condições de conseguir um plano, que é chamado aquele plano popular, eles vão dizer, sinto muito, mas não tem recurso para vocês. É isso que vai acontecer. Então, nós temos que ter muito claro, quando a gente está discutindo aqui, o que nós, enquanto conselho gestores, podemos estar fazendo e tal, nós estamos olhando um inimigo enorme.
que tem todo o interesse em que o SUS não ande, que tem todo o interesse em fazer com que todas as políticas na área de saúde levem boa parte da população a não acreditar no SUS. E nós, infelizmente, né, quem é conselheiro gestor, quem está trabalhando no campo, sabe que tem críticas, tem um monte de problemas, está faltando medicamento, falta profissional, falta médico, está faltando um monte de coisa, né? Isso nós estamos ouvindo todos os dias, mas embaixo dessa crítica e dessas carências que as pessoas estão apontando, nós temos o risco, a ameaça maior, que é o governo apresentar agora o plano popular de saúde, né, para as pessoas terem direito, entre aspas, a um plano, vai ter que pagar do bolso ou vai ser da forma como puder, mas que vai estar totalmente fora do SUS. Certo? Então vejam bem, se a gente está olhando essa situação e está reconhecendo a gravidade dessa situação, a gente tem que se perguntar em seguida, onde é que nós queremos ir? Né? Que é, onde é que nós queremos chegar? Por que essa pergunta é a pergunta essencial? Porque se cada um, de acordo com a sua leitura do que está acontecendo, imaginar onde é que a gente tem que ir, não tem planejamento nenhum. Certo? Então, a nossa tentativa é aproveitar o máximo possível esse tempo que nós temos hoje para recosturar essa questão dos objetivos. Esses que foram discutidos no ano passado e que a gente projetou para fazer nas regiões e na cidade como um todo. Certo? Nessa discussão toda, não estava lá o Dia da Saúde? O Dia Mundial da Saúde? Estava ou não estava? Estava, não estava? Estava a questão do Conselho Municipal de Saúde? Estava, né? O Conselho Municipal de Saúde aparecia lá como uma questão. A relação dos conselhos gestores, das supervisões e das unidades com o Conselho Municipal de Saúde aparecia como um problema. Certo? E o outro importante, né, era que este ano é um ano em que o calendário é muito cheio. Calendário dos problemas e dos desafios. Então basta a gente lembrar, nós estamos agora na véspera do 7 de abril, Dia Mundial da Saúde, mas nós temos várias conferências, pré-conferências regionais de saúde da mulher. Quem vai ter conferência no dia 1º? Por favor, levanta a mão, só para ter uma ideia. Quem vai ter pré-conferência no dia 8? E é no dia seguinte do dia 7. Certo? Então a gente está com um calendário encavalado. Das pré-conferências, a gente vai ter, mais para adiante, a Conferência Municipal de Saúde da Mulher. E como que está andando essa preparação? Eu imagino que muita gente aqui questões de saúde incluídas, porque senão a gente vai perder força na programação do que a prefeitura tem que trabalhar em termos de saúde nos próximos 4 anos. Certo? Então, o programa de metas, ele é um programa que está vinculado com o plano plurianual, que foi o tema que eu falei na primeira plenária. Lembram? Sim. Falei do plano plurianual e tal. Mas o plano plurianual, ele é, de certa forma, né, montado a partir da discussão do programa de metas. Tá certo? Vejam que o plano plurianual, ele tem que ser coerente com o plano municipal de saúde. E o plano municipal de saúde tem que ser aprovado ainda este ano. Eu estou falando do plano municipal de saúde porque o plano municipal de saúde é aquilo que vai ter que ser referência
para as ações da Prefeitura nos próximos 4 anos, começando em 2018. Certo? Se a gente não tomar cuidado e a gente não tiver uma influência decisiva no Plano Municipal de Saúde, a gente vai ter um conselho sem ter uma força para defender, né, o que deve ser feito na saúde aqui em São Paulo, porque o Plano Municipal ele está frouxo. Tá certo? Eu estou falando essas coisas todas e parece que com isso eu estou querendo reforçar as ações a partir do Conselho de Saúde. Mas essa é uma discussão que tem que ser feita hoje, de todo jeito. Nós estamos falando de um planejamento dos conselhos gestores que são parte do sistema de participação formal dentro do SUS aqui em São Paulo, cuja cabeça é o Conselho Municipal. Se a gente falar no Conselho Gestor, ignorando o Conselho Municipal ou fazendo de conta que não tem nada a ver com o Conselho Municipal, a gente vai estar dando um tiro no pé. É ou não é? Então, nós temos que enfrentar esse desafio. Nós temos que olhar o que deve ser feito e os objetivos dos conselhos gestores, aproximando essa reflexão do que tem que acontecer no Conselho Municipal de Saúde. Porque vamos entrar num acordo, né? Se o Conselho Municipal de Saúde não... Se nós estamos, eu diria, sintonizados, né, com tudo aquilo que ele falou. Quando ele fala de que não podemos estar agindo separado, isso é vice-versa. Tanto o Conselho Municipal tem que procurar discutir e sair das 4 paredes para ir de encontro com a sua base, que é a população em geral, através dos conselhos organizados das regiões, assim como os conselhos têm que agir em consonância com o Conselho Municipal. Só assim a gente vai começar a fazer com que no município tão difícil e complexo como é São Paulo, a gente passe a ter uma unidade de saúde mais coesa e dentro da realidade que a população espera de cada um enquanto representante dos devidos conselhos, ok? Bom, agora nós vamos para o terceiro tema, que é o seguinte: tudo isso é necessário preparação. E há muito tempo em São Paulo se luta para a gente implementar uma política de educação permanente, onde a gente, enquanto cidadão, enquanto liderança, enquanto conselheiros, procura se habilitar para fazer e desempenhar bem esse papel de vigilância, de acompanhamento, ser propositivo, ok? Então eu vou passar para falar sobre esse tema, eu vou passar para nossa companheira Maria do Carmo. Bom dia para todas e todos. Bom, eu sou a Maria do Carmo, eu sou da Escola Municipal de Saúde. Na escola, entre outras coisas, eu coordeno o projeto de educação permanente para o controle social e trabalhamos junto, né, com a gestão participativa e com os conselheiros, Conselho Municipal de Saúde e conselhos gestores. E nesse trabalho a gente constituiu um GT, um grupo de trabalho de educação permanente para o controle social, para discutir os caminhos, né? Como é que a gente faria essa questão de melhorar, capacitar os conselheiros. A princípio, a ideia era a gente produzir material, né, didático, atualizado. Mas as questões que os conselheiros foram trazendo como problema ia para bem além da questão de fazer curso ou material didático. Nós estávamos falando de um processo educativo que mudasse uma determinada realidade. Foi daí que a gente começou a discutir enquanto política, mas pensando especificamente para o município de São Paulo. Então isso tem sido uma construção passo a passo, de formiguinha, em cada região, em cada supervisão. É esse trabalho que a gente tem feito. E esse ano a gente tem 2 pontos prioritários para trabalhar. Um é a implementação
de uma das resoluções do Conselho Municipal sobre a educação permanente, que é a implantação do fluxo de aprovação e acompanhamento dos projetos de educação permanente. E o outro é a gente ter um corpo de facilitadores, né, um grupo de facilitadores de educação permanente em todas as supervisões. Bom, esse é o ponto que eu quero falar um pouco, né, que até o Fred pediu para a gente trazer para a discussão, que é a questão que estava na lousa aí, falando o que se espera de habilidade aplicada, né? Mas eu queria voltar um pouco, até pensando na fala da Márcia e do Jorge Caiano, porque se vocês perceberem o que eles falaram aqui, são coisas extremamente complexas, em termos de conceito, né? Em termos de valores, até isso virar uma ação. Para quem já está na luta, já é referência, já é militante, a gente entende perfeitamente e a gente se posiciona. Mas vamos pensar no que a gente tem nas regiões, os conselhos que a gente tem nas unidades, os conselhos que a gente tem nas supervisões, que muitas vezes são usuários e trabalhadores que foram, como o pessoal costuma falar, caçado a laço, porque é obrigatório ter o conselho. Eles conseguem compreender, participar e atuar sobre essa problemática que a gente discutiu aqui? É extremamente complexo. Então, esse é o trabalho da educação permanente. É como fazer, né? Como a gente pensar em construir, né, um processo de aprendizagem que produza novos conhecimentos, que modifique o cotidiano das pessoas. E no caso, nós estamos falando de um primeiro passo, que é a tomada de consciência da realidade em que essas pessoas estão. Que mundo é esse, né? Que sociedade é essa que nós estamos vivendo? Por que estamos em disputa? O que é isso? Que disputa é essa? Né? Que disputa política é essa? Não estou entendendo muito bem. Que essência é essa que nós falamos quando a gente coloca em discussão a lei, né, os direitos, o que liga uma coisa com outra, né, com um pouco que o Jorge Caiano está falando, articular. Tudo isso parece muito simples, muito tranquilo para a gente entender. Mas as pessoas não veem isso no seu cotidiano. Por quê? Porque a gente está partindo de um conceito de aprendizagem que é o seguinte: nós aprendemos pela nossa experiência. E muitas vezes pela repetição dessa experiência. E qual é a experiência que a nossa sociedade proporciona para todos, do ponto de vista da politização? É uma experiência que politiza a criança, o jovem, o adulto? É uma experiência cotidiana que permite às pessoas desenvolver senso crítico, criatividade? É isso que a gente observa? Então, no dia a dia, a mídia, a imprensa, a escola, o nosso cotidiano favorece a autonomia de decisão, favorece você se apropriar dos conhecimentos, estabelecer opinião própria, ir atrás da verdade, construir novos caminhos. É isso que a gente vive no dia a dia? Não ou sim? Então, o que a gente aprende? Como é que a gente aprende a viver nessa sociedade? Como é que ela é? Bater na cara. Hã? Bater na cara. Quebrando a cara. Quebrando a cara, mas como é que é o dia a dia das pessoas? O que é mais? As pessoas pensam mais no coletivo ou no individual? Individual. O que significa quando a gente fala em política para as pessoas? O que você ouve? Só corrupção. Que é confusão, que é coisa ideológica, que é partidária, que é roubo, farinha do mesmo. Enfim, uma coisa ruim. Então, quando a gente fala em politizar, as pessoas já te olham torto. Quando a gente fala em organização sindical, quando a gente fala em participação, tudo cheira um pouco estranho. E isso é tão soberano, né? E é construído e reproduzido porque está baseado em uma determinada concepção de vida social que responsabiliza o indivíduo pelos seus benefícios, por ele estar bem ou não, por ele ser pobre ou não, por ele estar doente ou não.
desconsidera, né, a construção social. E pior que isso, né, de forma geral, a gente escuta das pessoas sempre uma fala negativa no que diz respeito ao Brasil. O brasileiro é vagabundo, não quer trabalhar, porque desse povo, porque o povo isso, porque o povo aquilo, sempre de uma forma negativa. Então as pessoas também não se veem como sujeitos que estão criando, né, um processo. E a gente sempre olha o outro de uma forma negativa. E isso está ficando polarizado, né? Então, polarizado. São grupos X, Y, Z contra grupos X, Y, Z. Quando a gente está falando, então, da educação, né, significa mexer nessa seara. E não adianta a gente pular essa etapa. Também não adianta a gente partir do pressuposto que basta escrever um texto, fazer uma palestra ou dar uma aula explicando as coisas que elas vão mudar. Porque não é assim. Porque a experiência é que faz mudar. Não adianta eu falar um monte de coisa aqui e na prática eu não conseguir pôr nada disso em prática e vocês não vivenciarem comigo essa prática, porque aí a gente também continua no mesmo lugar. Então esse é o desafio que a gente tem tido no Conselho. E o que o Jorge Caiano chamou a atenção é muito sério, porque nós corremos o risco neste ano, agora, 2017, de fato de perder o bonde. Por quê? Porque nós não estamos preparados para dar conta dessa agenda, pensando em toda a estrutura do SUS aqui em São Paulo, né? Pensando no Conselho Gestor desde a unidade de saúde, o da supervisão e o Conselho Municipal. Devido à rapidez com que a gente tem que cumprir calendários, a gente não aprofunda o suficiente essas discussões de modo que as pessoas possam construir outras práticas. Eu estava observando o próprio texto da Conferência da Mulher. É um texto difícil. A maioria das pessoas não vai conseguir fazer uma discussão sobre aquilo. Vai ficar no superficial. Não, ele não ajuda a politizar, porque o processo é curto. É um dia de discussão, onde você pega alguns representantes e pronto, fiz a pré-conferência. E não tem outro jeito, né? O calendário não permite outro jeito. Então, esse é o nosso grande desafio. Então eu preciso aproveitar todos esses espaços, mas eu tenho que ter consciência que eles são insuficientes. Então, que outras estratégias eu tenho que utilizar e temos que pensar, cada um na sua realidade, para a gente superar esse abismo, né? Porque tem um abismo separando aí um desejo, né? de articular, de se mobilizar, de nos fortalecermos entre o desejo e a possibilidade concreta. E aí a educação, o processo educativo, oferece algumas ferramentas, mas apenas algumas, ela não é suficiente. Né? Precisa outras coisas das quais a gente não tem muito grandes possibilidades nesse momento, nessa conjuntura que nós estamos. Né? Então, no encontro passado, no último encontro, na última plenária, os grupos discutiram e trouxeram aqui alguns pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos, que eles colocaram como educação permanente, né? Propostas apontadas. Então, uma foi maior divulgação. Outro, abrir a participação a todos os interessados em relação à educação permanente. Reforçar a educação permanente nas regiões. Promover troca constante de conhecimentos. O outro, os conselhos de supervisão devem ter comissão de educação permanente com representação dos conselhos locais. E, por fim, elaboração do plano de trabalho anual dos conselhos gestores. Então, a gente tem feito esse esforço já há alguns anos, de modo que os conselhos aprendam a fazer isso. Como é que eu faço um plano de ação aí colado com o plano municipal de saúde, o que vai acontecer na minha região, e articulo isso com as ações educativas. Porque as ações educativas têm que ser ferramenta que ajude o conselho a executar o papel deles. Esse o círculo que a gente quer fazer. Só que, onde é que está a questão? Para mim poder fazer isso, para a gente poder fazer isso, a gente precisa fazer esse exercício de olhar para aquela realidade local, né? Identificar nela quais os aspectos que são mais
E a gente já negociou isso com a gestão atual, e eles estão aprovando, mesmo porque não tem como não aprovar. Tem que executar, né? Isso foi até uma fala da diretora, atual diretora da escola. Quando eu discuti isso com ela e falei, olha, já está aprovado como resolução e tudo, eu queria saber qual é a posição dessa nova gestão. Ela falou assim, bom, se já está aprovado, é cumprir, vamos cumprir. Só pode haver modificação se fizer uma nova resolução e ela só pode ser modificada pelo Conselho Municipal de Saúde. Já está homologada e tudo. Então isso é uma ferramenta importante, porque através, ela pode, no processo, né, que a gente está construindo para a preparação desses facilitadores, uma das coisas que a gente está colocando lá em discussão é justamente essas questões que o Caiano colocou. Se apropriar da ideia do cronograma, da 142, qual o papel do conselheiro, como que a gente faz um planejamento local, como é que a gente vai usar os processos eleitorais, os processos de conferência, para fazerem desses processos educativos que consigam ir avançando. Aqui nós temos várias pessoas que estão fazendo já o curso. Os cursos é feito regionalmente, então está dentro do que foi discutido na outra reunião, né? Quer dizer, o objetivo é que a região vá se apropriando. A região sudeste está encerrando o curso, a sul está iniciando, a leste e a norte estão em fase de planejamento, já tem um grupo coordenador, e o Conselho Municipal também já iniciou, também vai ter um grupo no Conselho Municipal. Então, eu queria que quem aqui está fazendo o curso, ou está encerrando, ou que está na coordenação, levante a mão. Está vendo? Esses são os nossos futuros facilitadores da educação permanente. Acreditamos que estamos no caminho, né? E talvez a gente consiga dar uns passos importantes, mas o desafio é muito grande. Lá no auditório do Saboia, né, não é nem convite, porque o espaço não cabe tanta gente, mas se alguém ainda quiser aparecer por lá para conferir, vai ser um momento de colocar a ação educativa em prática, né? Porque cada grupo tem que desenvolver sua ação educativa, e a turminha do Jabaquara, da região do Jabaquara, decidiu fazer um encontro sobre as questões de reforma e convidou, e é o grupo que preparou tudo e vai estar lá terça-feira para experimentar e poder responder no próximo aqui como é que foi a experiência da ação educativa desse grupinho, fora todos os outros, né, que estão aí. Deixa eu só colocar uma coisa que é importante. Esse exemplo que ela está dando, as reformas estão no plano, né, municipal de saúde que encerra esse ano. Muitas não foram cumpridas. E é essa ação que eles querem discutir no próprio pleno, com a gestão e com todo mundo, considerando o quê? Que eles têm uma comissão que precisa ser fortalecida para executar a sua ação. Então foi essa a lógica. E é isso que a gente está falando, é essa a lógica que a gente tem que tentar usar, baseado numa coisa concreta, que foi estabelecida como meta, e que as pessoas considerem que é importante estar avaliando, então eu posso fazer disso uma ação educativa. Essa é a lógica da educação permanente.